If you want to see just a perfect little she, wait till you get a view of sweet Betty. Com 90 anos, Betty Boop não ganhou uma única ruga, apenas cores. Embora a morena sexy já não seja uma estrela da sétima arte há muito tempo, ela nunca abandonou o centro dos palcos. A sua notoriedade não só continua intacta, como a sua popularidade continuou a crescer ao longo dos anos. Reproduzida infinitamente, a sua imagem icónica irradia pelos 4 cantos do mundo, até mesmo numa t-shirt usada por uma tão inesperada estrela do rock como o líder da banda The Cure. O seu jogo de pernas é eterno. O seu lendário Boop-Boop-Di-Doop é eterno. Betty Boop é eterna. Desde a sociedade dos anos 30 que a viu nascer, até à de hoje que lhe dedica a primeira página do New Yorker para denunciar o assédio, como se pode reinventar o mito de Betty Boop? Os anos 30 nasceram das ruínas da quebra da Bolsa. Num único dia, 24 de outubro de 1929, o sonho americano desmoronou-se. Milhões de mulheres e de homens ficaram sem nada. A prosperidade e a despreocupação não passam de uma lembrança longínqua. Sem contar com a aparição extraordinariamente sexy nos bairros mais populares de Nova York da cantora com uma voz de bebê, a futura estrela da animação Betty Boop veio conquistar o coração do público americano. Desde os seus primeiros passos em 1930, a personagem criada por Max Fleischer foi um sucesso fulgurante. Betty entrou em mais de 100 filmes e o seu nome brilhou no topo dos cartazes até 1939. Nunca uma personagem de animação feminina tinha atingido tais topos na indústria do cinema. You're on next, Miss Boop. Okay. No entanto, o seu destino poderia ter sido muito diferente. Desde a sua primeira aparição nos ecrãs em Dizzy Dishes, Betty Boop, que ainda não tinha um nome artístico, encarna desde logo uma cantora de jazz. Apenas o seu rosto era diferente. Umas orelhas descaídas e uma trufa em vez de um nariz conferem o ar de um bulldog francês. Mas a sua silhueta muito sensual já não deixava ninguém indiferente. Max Fleischer decide então retirá-la da animação da época, eliminando-lhe pouco a pouco os seus atributos caninos para deixar lugar à única Betty Boop. Betty was the first fully human cartoon star. So really, she was the first in so many ways. First fully human, first female to take the lead in a cartoon series. But it is amazing that, you know, for all of these years until probably recently or in this century, she was the only real female lead. A crise económica de 1929 pouco afetou a indústria de Hollywood, que no momento foi salva por uma importante revolução técnica. O cinema deixou de ser mudo. But it had been so enchanting to be a woman, not a queen. Just a woman in a man's arms. O público, fascinado para esquecer os problemas, acorre em grande número às salas de cinema. O glamour e o sex appeal das estrelas nos ecrãs parece conferir aos estúdios de Hollywood um futuro radiante. With Hell's Angels, Howard Hughes began the tradition of making stars of unknowns. Would you be shocked if I put on something more comfortable? Betty Boop, she definitely fell into the category of a lot of those stars, as sort of like, it was the same look that they all were doing. It was very, you know, very particular, consistent look for the time. Elle est sexy, elle marche comme une petite pin-up. C'est une pin-up, mais il faut savoir que les années 30, c'est l'époque des pin-up aussi, aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'elle est dans l'esprit des années 30.
Elle a une petite robe très courte. Je pense que c'est une robe bustier, mais ça pourrait être une nuisette. En tout cas, c'est pour l'époque extrêmement coquin. Puis la jarretière qui se voit quand même aussi. On ne montrait pas sa jarretière à cette époque-là. Let me see your license. Here it is. What's your name? Betty Boop. What do you do? Boop boop bidoo. Effectivement, culottée, téméraire, même, on peut dire, presque accrocheuse. Pour du cinéma, pour une actrice, ça existait. Mais pour un dessin animé, ça n'avait jamais existé. C'était nouveau. Betty Boop não tem definitivamente nada em comum com a sua única e verdadeira concorrente, a Minnie. Uma personagem destroçada, limitada ao papel de ajudante do Mickey pelo seu criador Walt Disney. Betty Boop prefere equiparar-se às deusas de Hollywood. Com pernas sensuais e infinitas como as de Mae West, olhos grandes, pretos e lânguidos como os de Clara Bow e um comportamento que vira os homens do avesso, ela brilha no ecrã. A loira provocadora Jean Harlow que se prepare. To me, she's a sexual icon. The thing with Betty is the cliche aspect of her. Like, she's not very bright, you know, she's the ideal girl. You know, don't say too much, which is good, and you're sexy and I like to look at you. How Betty was perceived visually was not her problem. It was whoever was looking at her. The audience for Betty Boop was, like the audience for most film at the time, was far more adult than what we think of for cartoons right now. Some baby. And the term Betty was used as being sort of a slang sort of word you would use for a woman, was a Betty. So that made some sense. I think the thing with Betty was she was sexy but didn't really get it. You know, she was just naturally a sensual creature. Betty Boop desenvolvia então os seus pontos fortes para seduzir o público masculino. Mas não será redutor limitá-la a esta única fantasia? Pour moi, Betty Boop, c'est vraiment l'image de la flapper des années 20 qui est libre, qui fait un peu ce qu'elle veut, qui vit sa vie comme elle souhaite la vivre et qui arrive à faire des choses le soir, alors qu'à une époque où c'est mal vu, à une époque où on va forcément lui assigner une étiquette de fille de joie, ou la fille qui s'amuse. Com o seu corte de cabelo como o de Louise Brooke e a sua presença frequente em bares, Betty Boop apresenta-se como a herdeira das Flappers. Uma geração de jovens mulheres que agitam as convenções sociais e sexuais. Elas vivem à noite, dançam ritmos endiabrados, fumam cigarros, seduzem e bebem álcool durante a proibição imposta nos Estados Unidos. I really like how wild that period particularly was. And I think that if I was in that time, I would probably definitely be the girl with the garter belt, you know, with a hidden drink, 100%. C'est l'arrivée de la garçonne, c'est-à-dire de la femme libre qui portait des robes courtes. C'était la première fois qu'on montrait ses jambes, qu'on avait les cheveux courts, qu'on coupait ses cheveux. Et ça a été une période de grande liberté. C'est à ce moment-là qu'est née Betty Boop, à une période de femme libre. Com o fim dos corpetes, as mulheres confortáveis nos seus corpos têm doravante liberdade de movimentos. Imprudentes, elas pilotam bólides e sonham um dia atravessar oceanos, tal como Amelia Earhart nos comandos de um avião bimotor. Ce personnage de Betty Boop incarne vraiment, pour moi, la féminité, la modernité, la force, un autre pouvoir. Donc elle a vraiment été pensée comme un personnage militant. Si on regarde par rapport à l'époque, c'est l'époque de ces femmes voilà, qui veulent faire respecter leurs droits. C'est là où elle est extrêmement moderne. Hein.
As mulheres devem esta primeira onda de emancipação, em parte, ao movimento das sufragistas. Desde o início do século, no mundo em ebulição que se moderniza, elas organizam comitês para fazer ouvir as suas reivindicações e desfilam regularmente para obter o direito de voto que então era reservado aos homens. Em 1920, o seu combate foi finalmente recompensado. As mulheres podem, desde então, colocar um boletim de voto nas urnas norte-americanas. Em 1932, a campanha presidencial está em pleno andamento. O duelo anunciado entre Hoover e Roosevelt cumpre todas as suas promessas. As mulheres candidatas são inexistentes. A destemida Betty decide remediar esta desigualdade. Ela anuncia a sua candidatura à presidência e convida-se para o debate entre republicanos e democratas. Cheia de propostas ligeiras e excêntricas, esta vence as eleições e marca a história ao ser a primeira mulher eleita presidente dos Estados Unidos. Elle a ses propres envies, ses propres pulsions et elle agit par rapport à ses envies. Et ça, c'est quelque chose de très féministe. Ainda que décadas mais tarde, Claire Underwood tenha repetido o feito na série House of Cards, encarnada pela atriz Robin Wright, deve-se constatar que a realidade ainda não igualou a ficção. Betty Boop é uma visionária, mas é sobretudo uma mulher do seu tempo, uma citadina, uma New Yorker. But she was a working class girl. You know, she had a job, she had to take care of herself, she had her own money, no one was helping her out. And I think in some ways, she's really a tribute to those women. Betty Boop really personified so much that was going on during the Depression. And I think that that was a great part of her success, as well as so many other things. It's just layers to why she was just the right character at the right moment. She was a real relief, I think, to people to see some part of a life that they recognized on the screen. Desde o início da Grande Depressão, que o governo norte-americano vigia de perto Hollywood. Assim, no grande ecrã, deixam de existir desempregados e famílias arruinadas. Aparecem grupos de gangsters que ajustam as suas contas em ruelas sombrias e uma criatura imortal e monstruosa que suga o sangue de jovens para se alimentar. I am Dracula. Todos podem ver nestas personagens monstruosas uma metáfora da crise. Ao contrário do cinema tradicional, a animação dos estúdios Fleischer vai abordar sem rodeios o desmoronamento económico da primeira potência mundial. Em Ups and Downs de 1932, tal como milhões de norte-americanos, Betty Boop vê-se obrigada a abandonar o seu alojamento por não ter mais meios para o pagar. Ainda que animada, ela permanece uma personagem ancorada na realidade e encarna com autenticidade o papel de miúda da porta ao lado, que enfrenta situações também reais. It was a sort of a dark, gritty world with a lot of difficult stuff, but Betty always came out of it optimistic and ready to go on to the next challenge, and I think people really needed that. Betty Boop foi criada à semelhança da família do seu criador. Os Fleischer são pessoas fortes, decididas e ansiosas por começar uma nova vida desde a sua chegada a Nova Iorque em 1887. Vindos de Cracóvia, os Fleischer fugiram das perseguições cada vez mais frequentes aos judeus. Wilhelm, Max's father, came over first. He was a tailor. So he sort of set up everything before Amelia, Max's mom, came over with Charles and Max. As raízes judaicas de Betty são mostradas uma única vez no ecrã em Minnie the Moocher. In Hollywood at the time, there wasn't Jews in the movies. So I find that so interesting in the Fleischer version that there would have been
parents, and Jewish parents at that. Oh, that's pretty groundbreaking, you know. Nessa noite, Betty recusa comer a comida Yiddish servida pelos seus pais na sua única aparição. Ao rejeitar a sua cultura familiar, esta exprime o seu desejo de ser uma americana por inteiro, como se Max Fleischer quisesse prestar homenagem à determinação da sua mãe. There is a story about Amelia that, she got on the boat and she decided she was going to be American, her family was going to be American, and she was very determined about that. So I think it's also what happens with that first generation once you're already in America. A família vai viver um revés do destino. O patriarca William, por causa da industrialização têxtil, vê-se obrigado a fechar a loja. O clã Fleischer deixa Manhattan para se instalar no bairro mais popular de Brooklyn. Muito frequentemente, Max e o seu irmão mais novo, Dave, eram avistados a fazer acrobacias de bicicleta para ganhar alguns cêntimos à frente de transeuntes divertidos. Max had this sense of art and entertainment, but he really was also so deeply an inventor and so fascinated with the way that things worked and how to make things work better. Enquanto Max ganhava a sua vida como ilustrador para a revista Popular Science, o seu patrão assiste em 1914 à projeção de Gertie, realizado por Winston McCat, pioneiro do desenho animado. A animação notavelmente viva do dinossauro impressiona-o, ainda que a achasse um pouco rude. A partir do dia seguinte, este desafia o seu jovem funcionário a remediar a situação. Max aceita o desafio. That was sort of the spark that got him actually moving to try and figure out how to make the movement in animation more fluid, more natural. He started working with his brothers, who were very mechanically minded, in his living room in Brooklyn at night after work for a couple of years. And then there was an initial rotoscope. Para o seu primeiro teste, Dave usa um fato de palhaço e faz palhaçadas à frente da câmara de Max. Rotoscoping is taking the live action footage and then they will frame by frame trace over the film images and then paint those like a cartoon cell and put those on a background, and now you've made a rotoscope of the live action. Coco caminha, dança e salta como um humano é o título do New York Times após a estreia em 1919. Será que os irmãos Fleischer têm noção de que acabaram de revolucionar o mundo da animação? Well, Max was a visionary, a leader, somebody who understood what the market wanted and how to bring it. Max e Dave ficam à frente dos estúdios Fleischer. O primeiro King Kong sai nos cinemas. O Empire State Building é consagrado o mais alto arranha-céus do mundo e Nova York delira com um novo estilo musical, o jazz. Será que os Fleischer tinham percebido antes da hora? Este tipo de música controverso, comprometido e politicamente incorreto viria a seduzir muito mais do que o círculo dos precursores. La musique était importante parce que les films de Betty Boop sont accompagnés quand même de grands musiciens de jazz. Donc ça a été une période où il s'est passé beaucoup de choses et où la création artistique a été complète et mélangée. Numa época em que os músicos brancos e negros não atuam nos mesmos bares, Betty Boop vai ousar partilhar o cartaz com artistas afro-americanos. Dois futuros grandes nomes do jazz, Cab Calloway e Louis Armstrong. The footage both of Louis Armstrong and of Cab Calloway is, in both cases, the first known footage of either one of them performing, which is pretty big deal. So it was really bringing that work from the artists themselves and putting it in front of really, all audiences, but most particularly in front of white audiences. Betty colocou a sua notoriedade ao serviço de um género musical e dos seus intérpretes, que em retorno inspiraram os seus mais belos filmes.
She was a red-hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. J'aime beaucoup ce morceau de Cab Calloway. Déjà, t'as le Call and Answer qui se faisait beaucoup avec les chain gangs. C'est des chansons de prisonniers. T'entends vraiment que c'est raccord avec une animation parce qu'en fait, elle se répète. Betty, elle se retrouve à rencontrer plein de choses qui font peur. La musique, elle vient de là. Elle vient de ces bars, elle vient de ces prisonniers, elle vient d'ailleurs même de tout ce qui fait peur dans la nuit. Et en même temps, je pense que c'est ce qui excite les gens, excitait les gens pour écouter le jazz. Ainda que as animações se conjuguem na perfeição à potência musical do jazz, estas infelizmente ainda não escapam aos estereótipos racistas. Mas os estúdios Fleischer recusaram a prática muito comum na época do blackface, que consistia, tal como em O Cantor de Jazz, em colocar um ator branco a encarnar uma personagem negra com o rosto grosseiramente maquilhado. Aujourd'hui, ça passerait pas du tout. C'est une image qui est assez pénible pour n'importe qui est noir américain ou afrodescendant des Amériques. You got to hold-dee-ho. You gotta hold-dee-ho. You got to hide-dee-hi. You gotta hide-dee-hi. You got to heat-dee-hee to get along with me. Yeah, man. Betty Boop tem uma voz fantástica, um tom sexy que sussurra uns bu-bup-di-dup, alternadamente travessos, provocadores e inocentes. Come on and join me with boopy-doopy-doopy-doop, boop-boopy-doop. Este famoso boop à moda de Betty foi imortalizado como Pupupidu alguns anos mais tarde no filme Quanto Mais Quente Melhor. I think she was replaced by Marilyn Monroe because you have a lot of the same kind of things. Though Marilyn was overtly sexual, I guess you could say that about Betty. But there's something in that face. Childlike, she's wide open. Her expressions are easily read. And I also think that there's something about her that has your heart in a way. You know, she's always seems very alone, like she has to do everything for herself. You don't feel like there's a support of any kind. And so then maybe you want to take care of her, or, you know, you feel that. Yeah, she does seem to have a soulfulness about her. Yeah. We refer to her as sort of being along with us, being in the room with us. So yeah, she's like a family member. A relação que Max mantém com a sua criação é por vezes marcada por ambivalência. Ora é um tio protetor, ora é um empresário cúmplice das revistas cor-de-rosa sedentas por detalhes interessantes sobre a vida privada das raparigas populares do momento. Para a Screenland, Betty deu uma entrevista chocante em que se gaba de ter uma vida sexual que faz com que a escandalosa bailarina Isadora Duncan pareça um cubo de gelo. The interview with Betty Boop in Screenland is a little bit bizarre because it is so overtly sexual. And I think it was, you know, ultimately a publicity thing, very much in the same way they did with, you know, having actual human stars have whole made-up fake relationships and get married and be straight when they were really gay or whatever they, you know, to me it falls sort of into that same category. Où est la véritable Brigitte? Regardez, Brigitte, nous avons reçu ici 2 publications américaines. Les Américains, pour raconter ma vie, ont dû se baser sur des journaux français qui racontent aussi ma vie en se basant sur des archives fausses, ce qui fait que je ne veux pas savoir ce qui est marqué dans ce journal. As iniciais BB, Betty Boop, antes de Brigitte Bardot, pertencem à eterna boneca. Ainda que Max Fleischer esteja na origem do fenómeno Boop, o realizador de E Deus Criou a Mulher, Roger Vadim, autoproclamou-se inventor do fenómeno Bardot.
Mas ao contrário de Bebê, fora dos projetores, Boop permanece dependente da vontade do seu criador. As possibilidades de a modelar segundo a sua vontade são ainda maiores do que com uma atriz de carne e osso. Betty vive só e rodeada de homens que apenas têm uma ideia em mente: possuí-la. And I think that's a little bit the danger with pop culture when you don't think about it enough. It makes things normalize, it makes things acceptable in our head. A mulher não quer, o homem força e o seu rosto fica em êxtase. Uma cena vista vezes sem conta no cinema, o que contribuiu para idealizar as relações forçadas entre homens e mulheres. Like, I'm thinking about how many young guys watched that extract and thought, okay, let's go back home tonight and try that. Ça a été quelque chose qui nous a été inculqué en termes de signe qu'une femme est intéressée par toi, c'est qu'en fait, elle te repousse. Et qu'un homme t'aime bien, c'est qu'en fait, des fois, il te tape un petit peu, ou bien il va t'agresser. Ils disent ça aux enfants, quand même. Genre, moi, j'ai entendu ça quand j'étais plus jeune. Ah, mais c'est parce qu'il te court après parce qu'il t'aime beaucoup. Et c'est genre, non, il m'a tapé. It was certainly more accepted that a man would have some right to be more aggressive or more violent or expect certain things from a woman that he felt like was his. But when you saw Betty being treated that way, it never seemed right. It never seemed like the right way to treat her. And hopefully by extension, not the right way to treat any woman. Pig! Mr. Pig, you. The thing that I appreciate a lot about Betty is this, like, carefree thing that she has going on. You know, it doesn't matter where the things are, like, fabulous or people are, like, annoying her or whatever is happening. She's just like, just like, whatever. I'm just gonna go around and do my thing that I can do. It feels like she's Teflon. Like, it doesn't stick to her. It happens and it's not damaging to her somehow. A voz das mulheres ainda não foi libertada, e o silêncio é talvez a única opção possível que Betty tem para continuar a viver. Well, how old is Betty Boop? I don't even know in those cartoons. You get an idea of... She seems like she's maybe 18 or 19, I don't know. Dis-moi qu'elle a au moins 25 ans. Alors pour moi, Betty Boop, elle a entre 20 et 30, mais bon, pour moi, Betty Boop, oui, c'est une jeune femme. Uma jovem mulher que os animadores dos estúdios Fleischer têm muito prazer em despir. Mas quando Betty convida os seus amigos para festejar o seu aniversário, um detalhe importante chama a atenção. Há apenas 14 velas no bolo. That was probably a lazy animator. They didn't know how many to draw. Or she's 14 and that's another aspect of Betty Boop. Betty participava então na representação fantasiada da adolescente hipersexualizada. Uma figura cinematográfica recorrente e obsessiva que fascina os realizadores. Stanley Kubrick e Lolita, Louis Malle e Menina Bonita, Martin Scorsese e Iris em Taxi Driver, ou ainda Luc Besson e Matilda em Leon o Profissional. Sing for us. I can't sing. Sing. All right. I never thought that anyone in their right mind could ever treat another human so unkind. Didn't you kidnap me and leave my friends behind? Is that the human thing to do? Nos bastidores, muitas mulheres se sucederam para dar vida a Betty. A história retém sobretudo o nome de Mae Questel. I do remember the memory of talking to Mae Questel on the phone when I was a kid and her doing the voice of Betty Boop and me
thinking that I was talking to Betty Boop. And I had a great time, and I didn't even realize that it was anything remarkable. You can say my voice is awful, or my songs are too risque, but don't take my boo-boo-ba-doo away. O enorme sucesso de Betty Boop e a sua celebridade criou muitos invejosos, começando pela atriz Ellen Kane. Kane acusou Betty de plagiar a sua voz de bebê. Em 1934, decide levar o caso para tribunal e reclama $250.000 aos estúdios Fleischer. Mas houve uma reviravolta. A defesa apresenta a prova irrefutável de que a acusadora não estaria na origem do Boo-Boop-de-Doop, pois esta mesma terá sido roubada de uma cantora de jazz negra chamada Baby Esther. A priori, c'est Helen Kane qui aurait entendu dans un cabaret Baby Esther chanter le Boo-Boop-de-Doop, qui était assez répandu à l'époque. C'était quelque chose que c'était un scat qui était partagé dans pas mal de bars afro-américains. Et Baby Esther n'était pas la seule à le chanter. Cab Calloway non plus. This music, this African-American music that until recently, in that recent past, had not really crossed over into white entertainment, where we have to recognize that the first time a white person does it doesn't mean they own it. Mas novo desafio espera por Betty Boop. A muito forte Liga de Decência Católica começa uma cruzada incansável contra Hollywood. Demasiada libertinagem, violência, sexo e álcool no ecrã. Com 20 milhões de praticantes por todo o país e missas dominicais organizadas contra os filmes considerados indecentes, a ameaça torna-se séria. O suficiente para os produtores pensarem no assunto. A partir de 1934, para evitar um boicote devastador, os estúdios decidem aplicar o famoso Código Hays. Este guia moral proíbe, entre outros, a nudez completa, as histórias de amor interracial, a homossexualidade e o adultério. A festa acabou. You have booked your last boo. There was like a 3-year period there where they were just very weird and very fun and very, those were the Betty Boop cartoons. And Hays Code came and ruined all of that. But thank you, Will Hays. É a despedida das cenas surrealistas e revolucionárias. E Betty Boop é vestida de novo. As suas argolas desaparecem, o seu colarinho é abotoado e o seu vestido alonga-se. Inicialmente, os estúdios Fleischer tentam contornar a censura como em House Cleaning Blues. Goodness gracious me! I forgot all about that mess last night. Oh, but was that a swell party? At the beginning of that film, the house is a mess because she's had a humongous party that was clearly out of hand, just crazy. There's just everything is everywhere. So she did have to clean up, but it does look like she had a good time. So I don't know. I think they managed to keep her wild side sort of, behind the curtain a little bit. Mas Betty enerva-se, faz caretas e literalmente puxa os cabelos. Os estúdios procuram novos parceiros de brincadeira para ela. Primeiro Grampy, um professor de idade e protetor que encontra soluções para os seus problemas domésticos. Depois um pequeno cão chamado Pudgy que lhe confere as melhores gargalhadas. Betty, que começara por ser uma cadela, acaba por ter o seu lugar roubado por um cachorro. The Hays Code films are kind of unwatchable. They're just very dull and they're just so tame. It was as if once they changed her hemline, they didn't know what to do with her. So really, what's left? What's left of Betty Boop after that? Ao criar Betty Boop, Max Fleischer tinha inventado a garçonne voluptuosa, emancipada e sexy, desejada pelos homens e admirada pelas mulheres. Em vez de a proteger, o Código Hays enfraquece-a.
Será que uma mulher deve ser julgada pela sociedade pelo comprimento do seu vestido? Em 1937, a bem comportada e pura Branca de Neve de Walt Disney faz sucesso no cinema. Ironia do destino, a Disney contratou um animador dos estúdios Fleischer para desenhar a sua heroína. E este inspirou-se diretamente na adaptação do conto de Betty Boop, em 1933. Magic mirror in my hand, who's the fairest in the land? You're the fairest in the land. You're the fairest in the land. Off with her head. So different. Disney's Snow White was a clear narrative of what that story was. And the Fleischer narrative was a little bit more haunting, a little bit stranger, but in a way that I think speaks to all of the most surreal things that you can imagine a poison apple could bring to your mind. O universo campestre e o humor pueril dos estúdios Disney contribuem para uma visão adocicada dos Estados Unidos que seduz um público cada vez maior. Os estúdios Fleischer tentam demarcar-se, adaptando as aventuras de Popeye, Gulliver e Super-Homem. Sem qualquer criação original, mas com heróis bem masculinos, musculados, gigantes ou dotados de superpoderes. A concorrência é dura e o patriotismo visível de Betty não é suficiente para a salvar. As suas aventuras terminam em agosto de 1939, um mês antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Os homens partiram para a frente e as mulheres substituíram-nos, assegurando assim a continuidade da produção. Mas logo a seguir à vitória conquistada, são recambiadas de volta para os fornos. Pode-se julgar que a Betty Boop, do pós-código, antecipou o surgimento da dona de casa dos anos 50. Com a chegada das cores à televisão, esta retocou-se e convidou-se para todos os lares. And I think that's where she found more of a kid audience because especially those post-code cartoons, actually they did better with a younger audience. Ainda que Betty tenha abandonado os estúdios de cinema no final dos anos 30, a retransmissão regular das suas aventuras na televisão permitiu-lhe impor-se na memória coletiva. Je trouve que c'était une idée extraordinaire de faire ce petit personnage avec un tout petit corps, mais en même temps pulpeuse, enfin en même temps sexy, et cette grosse tête. This disproportion of head to body is something that everybody responds to because it's the ratio for babies. You know, so you like, there's something that draws you to that bigger head, smaller torso thing. And she's just cute. And I think that even for little kids that like her, because little kids like her. Ils ont vraiment créé un personnage original dont on se souvient. Et je pense que les gens se sont attachés à Betty Boop. Le personnage de Betty Boop a toujours été chéri, hein, donc il y a une sorte de tendresse, il y a une sorte d'affection toujours autour de Betty Boop. Even the weirdness of her personality, is it childlike, is it sexy, is it this, is it that? This refusal to be defined. She has a very big following with bikers and then also in the gay community. You know, there's like all sorts of different communities pull from her. I think something that's sort of essential about being okay with who you are. Betty Boop conseguiu encantar muito para além das fronteiras norte-americanas, nomeadamente no Japão, onde foi objeto de uma autêntica adoração. Conta a lenda que o pai da mangá, Osamu Tezuka, descobrira Betty Boop na adolescência durante uma projeção num cinema local. Os olhos grandes de A Princesa e o Cavaleiro e de Astro Boy poderão testemunhar a sua admiração pela sua prima distante. Et je me souviens que Betty Boop était une des premières images que j'ai vues vers l'âge de 15 ans, comme ça, de quelqu'un qui incarnait la féminité. Et moi, cette approche de la féminité vue par le dessin, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Il y avait quelque chose qui parlait de sensualité. Dans ma mode, à partir de 82, quand j'ai commencé à faire un inventaire historique des icônes hollywoodiennes immatérielles, c'est-à-dire dessinées. Donc oui, Betty Boop tout de suite est apparue. D'ailleurs, je me suis mis en scène sur ce pull qu'on voit là, où je me mets comme si j'étais un acteur de Hollywood, un rebelle à la manière de Brando sur les quais, et elle est en train de lire mes aventures. Et c'était Celluloid Heroes, les héros de Celluloid pour toujours. J'ai dû m'inspirer de Betty Boop, c'est sûr. Ne serait-ce que par la jarretière. Quand j'étais plus jeune, maintenant je ne le fais plus. Mais je sortais en mini-jupe ou en robe très très courte avec la jarretière froufroutante. J'en ai plein mes placards. Je ne les mets plus maintenant. Mais ça m'a inspirée à l'époque. You know, quite honestly, I think that when I was younger, I dismissed that character. It didn't sort of relate to me when I was growing up, the cute sort of pin-up girl. However, when we started working on prototype video, my video director, Sam Farahmand, thought it would be really interesting to actually create a cartoon character based on Betty Boop, on me, because we were really creating a film about the idea how influential pop icons, real or not real, can really be in society. I think that to be a strong woman in the modern time is you have the ability to embrace everything, every superpower you have, every tool in the box that you have. And I found that, you know, femininity, elegance, sexuality, that kind of more old-fashioned allure of the woman, I find it really fascinating. I love it. I love how powerful it's been portrayed throughout the times. Hello? Betty Boop speaking. You want me to come to Hollywood for a screen test? Nos cinemas, Betty tenta um novo regresso aos ecrãs em 1988 com The Romance of Betty Boop. Uma comédia que sobrevoa a fantasia do príncipe encantado, onde Betty procura casar-se com um produtor rico. Nada a ver com a lutadora independente dos anos 30. The problem with Betty is that to modernize her was to take away the best parts of her. And there wasn't a good solution. No entanto, 5 anos depois, a pedido do filho de Max, o realizador Richard Fleischer, Lily Finney Zanuck e o seu marido, o lendário produtor Richard Zanuck, aceitam o desafio e começam a produzir um novo filme de Betty Boop, cuja realização confiaram a um jovem talentoso animador, Steve Moore. You see some of the old early Fleischer influence on some of that stuff. Betty, she was a waitress at the Greasy Spoon. That's where she meets her love interest, Johnny. But the main story in the film was going to be Betty's trying to find her long-lost father, who was a vaudevillian. I forget how it went, but they became separated. Snow White didn't have a mother. Cinderella was a stepchild. I mean, it is from the beginning. Nobody has a mother. I don't know if they feel that if you have a mother, you're not in peril. I don't know, but I find it odd, and I found it odd then. It's just a pattern and a formula. So, of course, Betty Boop was looking for her father, not her mother. She has a couple of guys who help her find her dad, and then she gets married. The end. What do I realize about the story? Well, it's not exactly a feminist story now. You're asking me if she's a feminist. Well, you'd have to hire some women to figure that out, I think. I mean, seriously, I mean, that's
I think that's what's missing here, don't you think? When you put a bunch of guys in the room, you have them try to figure out how do we make a feminist female character? I think they're not going to get it right. Este projeto acabaria por não se concretizar. Em vez disso, Betty fez uma breve aparição nostálgica em Quem Tramou Roger Rabbit, como uma empregada a preto e branco, cansada e com dificuldades em ganhar um novo impulso. Ao longo dos anos, a versão original de Betty Boop deixou lugar para uma reinterpretação da sua imagem e do seu espírito. Musa de grandes marcas e rainha do merchandising, Betty Boop está por todo o lado. A rapariga da classe operária dos anos 30 percorreu um longo caminho. Um ícone que vale hoje milhões de dólares. I'm sorry that the world didn't keep evolving for her in her career. But like a lot of icons, she still lives. And she lives in a big way because she's probably more popular now than she's ever been. It's kind of a shame is that people don't really know that whole story because it's not because it's a story of Betty Boop. It's a story of us. It's a story of how we understand the role of women in entertainment, in the world, and how we view our society. We can track all of that through this one character who is trying to sustain through that entire period. Foi preciso esperar até ao dia 27 de novembro de 2017 para que a morena sexy dos anos 30 tivesse um regresso estrondoso na atualidade e abraçasse por fim o seu destino de ícone feminista. Is this supposed to be Harvey Weinstein? Is this? Yes. Well, yeah. The New Yorker cover with Betty Boop was such a wonderful surprise because we really had no idea that was coming. It just showed up. O caso Weinstein acabara de rebentar. Intocável até então, Harvey Weinstein, o último magnata do cinema independente norte-americano, o produtor preferido dos Oscars, é acusado de assédio e agressões sexuais por uma dúzia de mulheres com uma coragem admirável. A redação do New Yorker e o caricaturista Barry Blitt escolhem colocar a Betty Boop na primeira página para denunciar os seus crimes. I think this cover is great because, first of all, Betty is bigger than the dirty old man. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une sorte de monolithe de femmes ou de personnes qui ont été proies de ce genre de personnes-là. Tout d'un coup, les gens comme Weinstein sont devenus petites parce que on peut pas nier les faits devant un monolithe de personnes qui viennent avec la vérité, qui viennent avec les faits, qui viennent avec leurs preuves. And she's so sort of disgusted and confused by the whole thing. And to me, it's almost as if she's looking at it saying, oh my God, are we still doing this? You know, didn't I tell you? Didn't I warn you about this? That this shouldn't be happening, and here we are, 90 years later. Betty could probably handle this situation, you know? I think that when we see Betty's history, Betty would have known what to do if she was in this situation. A cena acontece em 1932 nos bastidores de um circo e trata-se certamente do primeiro caso de assédio sexual de natureza hierárquica a ser mostrado no cinema. Do you like your job? Well, I think if I were you, I'd go so you better come out with me tonight. Have some dinner. It's so modern and it's so upfront, and I love that she smacks him in the face. I mean, I've had people tell me like, "Oh, she's being very aggressive there," and I think, well, gosh, yes, she's being very aggressive because he's being very aggressive, you know. Don't take my food, but do both ways. The thing to me is just sad is that we recognize that. You know, we recognize that because we know it still happens. Je pense qu'on aurait envie de savoir ce qu'elle peut penser de Trump aujourd'hui, parce qu'elle avait un avis sur tout, parce que c'était une femme pour sa génération quand même, qui avait des initiatives, qui pensait. She'd probably be in the Women's March. I could see her doing that. Durante mais de um século, as mulheres protestaram, manifestaram-se e mobilizaram-se pelos seus direitos.
I turned 12 on the set of my first film, The Professional. I was so excited at 13 when the film was released. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. Hoje, o movimento viral e social Me Too não para de crescer e liberta a palavra das mulheres como nunca. To people of all genders here with us today, let's find a space where we mutually, consensually look out for each other's pleasure and allow the vast, limitless range of desire to be expressed. Let's make a revolution of desire. Betty Boop would believe in the Me Too movement as well. I mean, she certainly proved that in her actions, in her various films, that she believed that her body was hers. That she gets to draw the boundaries about who gets to touch me and when. I think that is probably the strongest thing I could say, is that her body's hers. No, no! Lutadora, sexy, no trabalho ou em casa, objetificada ou independente? Desde as sufragistas à Marcha das Mulheres, tanto nos anos 30 como hoje, não teremos todas nós um pouco de Betty Boop? He couldn't take my boo-boo, but he'll go away. There's a way to view empowerment that also includes being sexy and wearing a garter and saying things like boop boop a doop. I mean, why not? I want to be in that world.